Olá, boa noite. Veja no Brasil TV os desdobramentos do sequestro de um ônibus na rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro. Um homem fez 16 reféns. Professor é confundido por bandidos e morto a tiros no Ceará. O Rio Grande do Sul decreta situação de emergência por causa da dengue. E ainda as homenagens à Irmã Dulce em Salvador. Quarta-feira, dia 13 de março, agora no Brasil TV. Um dia depois do sequestro que parou a rodoviária Novo Rio, no centro do Rio de Janeiro, passageiros tentavam seguir viagem. A polícia investiga as motivações do sequestrador Paulo Sérgio de Lima, que já havia sido condenado por outros crimes e violado o uso da tornozeleira eletrônica. Os ônibus chegaram e saíram normalmente e no horário esta manhã. Nos guichês das empresas, passageiros que viajariam ontem vieram remarcar as passagens. A Lídia iria para Minas com a família. Estávamos aqui, a gente não conseguiu entrar na rodoviária e a gente também não conseguiu ter informação nenhuma, de como que ia ser a troca das passagens, o novo embarque, porque os funcionários também tiveram que sair, Então hoje a gente optou por vir bem cedo para estar fazendo direto no guichê a conversa. O transtorno veio depois de uma tarde de desespero na rodoviária do Rio. Passageiros e trabalhadores das empresas de ônibus se assustaram depois que tiros foram disparados em um ônibus da aviação Sampaio, que estava na plataforma de embarque por volta das 3 da tarde. Era o começo do sequestro. 16 passageiros foram feitos reféns. Eles estavam prontos para viajar até Juiz de Fora, em Minas Gerais. No ônibus havia idosos e crianças. 2 passageiros foram atingidos. Um homem ficou ferido por estilhaços. Foi atendido pelos bombeiros ainda na rodoviária e liberado. O outro baleado é o funcionário da Petrobras, Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, que levou 2 tiros no peito e 1 no abdômen. Ele passou por 2 cirurgias no Hospital Municipal Souza Aguiar e depois foi transferido para o Instituto do Coração, no bairro de Laranjeiras. Policiais do BOPE negociaram por quase 3 horas, até que o sequestrador, Paulo Sérgio Lima, de 29 anos, se entregou. Os 16 reféns foram libertados e saíram do ônibus um a um. Em seguida, receberam um atendimento do Corpo de Bombeiros. Segundo a polícia, o bandido estava com uma pistola e com um celular. Paulo Sérgio comprou passagem para viajar até Juiz de Fora pouco antes do sequestro. Imagens das câmeras de segurança da rodoviária estão com a polícia para ajudar nas investigações. Paulo Sérgio, o sequestrador, disse aos policiais que estava fugindo do Rio porque foi ameaçado por traficantes, que no momento em que comprava a passagem no guichê da empresa de ônibus, pensou que estivesse sendo seguido pela polícia. Já dentro do ônibus, ele achou que alguns passageiros fossem policiais e por isso atirou. Paulo Sérgio foi preso em flagrante por sequestro, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. Os passageiros que foram feitos reféns também prestaram depoimento na delegacia. 5 deles preferiram passar a noite no Rio. Os outros 11 viajaram num ônibus da mesma empresa que chegou de madrugada em Juiz de Fora. Quem viveu a tensão do sequestro vai ficar com o trauma. Ele deu 4 tiros, um atrás do outro. Ele agia muito agitado, entendeu? Estava muito estressado ele, dizendo que queriam matar ele. Fiquei deitado entre os bancos do ônibus, Depois do sequestro, nada mudou no policiamento da rodoviária. Hoje, a fiscalização era feita normalmente pela segurança particular e por equipes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas da PM. Os policiais ficam nesta sala, perto das plataformas de embarque. Na porta, um aviso. Se o passageiro precisar fazer registro de uma ocorrência, deve ir para a delegacia. Quem passou pela tensão de ontem não entende como, num lugar com tanto movimento, uma pessoa pode circular armada sem ser incomodada. Eu acho que é fundamental as empresas se adequarem nessa questão. Um passageiro entrar armado dentro de uma plataforma ou dentro de um ônibus, então eu acho que eles deveriam rever esse protocolo de segurança para trazer mais segurança para a população, de modo geral. Um homem teve a casa invadida e foi assassinado ao ser confundido por bandidos em Itatira, cerca de 200 quilômetros de Fortaleza.
Olá, Marcele. Mardônio dos Santos Souza tinha 28 anos de idade e era professor na rede municipal de Itatira, cidade que fica a pouco mais de 200 quilômetros aqui da capital cearense, Fortaleza. De acordo com os familiares, o professor estava em casa e com a companheira, quando homens armados e encapuzados, que se diziam policiais, entraram na residência e dispararam diversos tiros, tirando, portanto, a vida do docente. Familiares relataram ainda que após os tiros, os criminosos pediram o documento do professor. Eles perceberam ali no documento que se tratava de uma pessoa a qual eles não teriam ido para matar, ou seja, de acordo com os familiares, os criminosos disseram que atiraram na pessoa errada. Eles ainda fugiram para uma casa vizinha e depois tomaram rumo ignorado. A Polícia Militar aqui do estado do Ceará foi chamada até o local, fez buscas, mas até o momento ninguém foi preso por esse crime. Mardônio, ele deixa filho e também a esposa, ele era professor de matemática na rede municipal de Itatira, inclusive a prefeitura emitiu uma nota lamentando a morte do professor. O caso está sendo investigado agora pela Polícia Civil do Ceará. Marcele. Em visita a Mossoró, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que há fortes indícios de que os 2 fugitivos da Penitenciária Federal sigam na região. E ele disse que a força-tarefa continua. Oi, Marcele, essa foi a segunda visita de Ricardo Lewandowski a Mossoró desde a fuga no dia 14 de fevereiro. O ministro chegou por volta das 9h30 da manhã e esteve na sede da Polícia Federal, onde ele se reuniu com coordenadores das equipes que compõem a Força Tarefa. Ele também sobrevoou a área de buscas, que hoje se concentra em Baraúna, cidade vizinha a Mossoró e que faz divisa com o Ceará. Mais cedo, uma ação intensa da Força Tarefa foi vista neste município. Helicópteros sobrevoaram a região do centro e carros de polícia cercaram ruas. Mas, de acordo com as autoridades, não houve prisões relacionadas à fuga de Mossoró. Ricardo Lewandowski também deu uma entrevista. De acordo com ele, ações como essa vão continuar na tentativa de capturar os foragidos ou de chegar alguém que esteja dando apoio aos 2. O ministro também falou sobre a atuação das equipes de buscas. Ele acredita que Rogério Mendonça e Davidson Cabral estejam cercados. A gente vai ouvir um trechinho. A operação foi bem sucedida no sentido de que nós conseguimos mantê-los dentro desse perímetro. Seria mal sucedida ou, enfim, seria um fracasso relativo, diria eu, se se evadissem e fossem para outro estado. Então, as forças de segurança tiveram a competência de mantê-los encurralados nessa região. Amanhã essas buscas completarão 1 mês. Volto com você, Marcelo. E a Polícia Civil da Paraíba fez hoje uma operação para prender integrantes de uma quadrilha de traficantes que age na região metropolitana de João Pessoa. Um dos mandados de prisão foi contra um homem que já está preso e que ordenava as mortes de rivais de dentro da Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. Oi, Marcele. A operação chamada Operação Atos começou ainda de madrugada. Foi realizada pelas polícias civil e militar aqui da Paraíba para o cumprimento de 27 mandados judiciais, sendo 23 de prisão e 4 de buscas e apreensões. A operação aconteceu aqui na capital, João Pessoa, e também nas cidades de Santa Rita, Bahia, Cruz do Espírito Santo, também na cidade de Queimadas, no interior, e ainda teve um mandado sendo cumprido em Rondônia, dentro de um presídio federal, de onde um preso, de acordo com as investigações, comandava ordens para assassinatos aqui na Paraíba. O superintendente de Polícia Civil aqui de João Pessoa falou sobre a operação. Esses mandados referem-se à investigação de uma organização criminosa, afeta ao cometimento de crimes de tráfico de drogas, homicídios e outros delitos, lavagem de capitais. Inclusive, na determinação judicial, está previsto lá o bloqueio e sequestro de bens e valores de parte dos investigados. A importância dessa operação hoje, porque ela ataca em 2 níveis. Tanto de onde estão emanando essas ordens, de dentro de alguns presídios, como também de que está no braço operacional do lado de fora. O governo do Rio Grande do Sul decretou situação de emergência por causa da dengue. Só neste ano, o estado já registrou 20 mortes pela doença. A medida foi anunciada ontem pelo governador Eduardo Leite e publicada hoje no Diário Oficial. A partir dela, o estado deve agilizar o atendimento aos pacientes doentes, porque vai ser possível comprar insumos como medicamentos e vacinas, dispensando o uso de licitações.
Além disso, também deve facilitar o acesso a recursos destinados ao combate à dengue através do governo federal. Aqui no Rio Grande do Sul, 20 pessoas morreram pela doença e quase 19 mil já tiveram dengue apenas neste ano. Na cidade de São Leopoldo, onde nós estamos, já foram mais de 1.300 casos registrados da doença. As unidades de saúde contam com pontos de hidratação e, além disso, um decreto também obriga o uso de máscaras nos postos e unidades de saúde. Diariamente, os agentes passam de casa em casa, orientando a população e procurando por focos do mosquito. Nesta manhã, em apenas 2 quarteirões, foram coletados 8 frascos com larvas do mosquito. Aqui no Rio Grande do Sul, então, as medidas de combate estão sendo intensificadas e os agentes pedem a colaboração da população para verificar os possíveis focos do mosquito nas suas casas. E um bebê de apenas 7 meses foi salvo por um policial militar da cidade de Edson Lobão, a cerca de 730 quilômetros de São Luís. Ele se engasgou depois de ter dificuldades para respirar. Olá, toda essa situação foi registrada por câmeras de segurança da casa onde mora a pequena Eloá, de apenas 7 meses. Durante um encontro da família, ela acabou apresentando sinais de engasgo, deixando todo mundo ao redor preocupado. Inclusive, nas imagens, a gente pode ver que vários familiares dela tentaram desobstruir a garganta, as vias aéreas da criança, colocando o dedo, também dando umas palmadinhas nas costas da criança, mas ninguém conseguiu. Foi só quando o soldado da PM aqui do Maranhão, da cidade de Buriticupu, Leonardo, só quando ele se aproximou foi que ele pegou a criança e conseguiu fazer a manobra de Heimlich, desobstruindo então as vias aéreas da pequena Eloá, que deu um susto em todo mundo. Depois que ele fez esse procedimento, a criança conseguiu voltar a respirar, passa bem e nem precisou ser encaminhada para um pronto-socorro. A gente destaca aqui que no ano passado, em 2023, mais de 2.000 pessoas morreram no país por conta de situações de engasgos, que são mais comuns entre idosos e crianças. Então é muito importante que as pessoas aprendam, tenham a informação e saibam fazer a manobra de Heimlich, que é muito importante para poder ajudar outras pessoas que passam por esse tipo de situação. André Souza, de Imperatriz, para o Brasil TV. A seguir, pesquisadores recuperam um peixe-boi da Amazônia, uma das espécies mais ameaçadas da floresta. Não saia daí. O dia foi de homenagens à irmã Dulce, em Salvador. Hoje faz 32 anos da morte da religiosa. Durante todo o dia houve celebrações no Santuário de Santa Dulce dos Pobres, na Cidade Baixa, em Salvador. Centenas de fiéis passaram por aqui. Pela manhã, uma missa celebrada pelo bispo auxiliar de Salvador, Dom Marco Eugênio, lembrou os 32 anos da morte de irmã Dulce. O corpo da religiosa está sepultado no santuário dela, onde também fica o memorial. Os fiéis podem ver objetos pessoais da freira e o quarto onde ela dormia. A história da vida de irmã Dulce se confunde com as obras sociais às quais ela se dedicou até morrer. Irmã Dulce ergueu um hospital a partir de um galinheiro nos fundos do convento Santo Antônio, onde morava. Hoje, esse hospital é referência de atendimento gratuito na Bahia e está completando 65 anos. São 5,5 milhões de atendimentos ambulatoriais e 32 mil cirurgias por ano, tudo mantido pelo SUS e por doações. Irmã Dulce morreu aos 77 anos no dia 13 de março de 1992. Em 2011, a freira baiana foi beatificada e em 2019 foi canonizada e se tornou Santa Dulce dos Pobres. Neste ano de 2024, os fiéis comemoram 5 anos da canonização. Mauro Anchieta para o Brasil TV. Um filhote de peixe-boi da Amazônia, uma das espécies mais ameaçadas de extinção da floresta, chegou ontem ao Hospital Veterinário, da Universidade Federal do Pará. Ele foi resgatado no início do mês e agora vai passar por um processo de recuperação. Oi, Marcele. O filhote de peixe-boi foi resgatado por um pescador em Porto de Mós, oeste do Pará. Foi esse pescador que prestou os primeiros cuidados ao filhote
e acionou equipes do ICMBio. O animal estava sem uma das nadadeiras. Biólogos acreditam que ele tenha sido ferido por caçadores. O peixe-boi foi trazido até Belém em um avião da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Daqui foi levado para o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Pará, em Castanhal, nordeste do estado. O peixe-boi é uma espécie ameaçada de extinção. Agora, os biólogos e veterinários estão cuidando do filhote para garantir que ele se recupere dos ferimentos. Mas ainda não é possível saber se ele poderá voltar à natureza. Marcélia, eu volto com você. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.